Muito bem, nessa segunda parte desta aula vamos trazer algumas definições claras aqui para nós, e é exatamente a questão da definição da igreja local. Então vamos primeiramente entender o que é a igreja local, para depois nós entendermos a igreja universal, não a universal do reino de Deus, tá? Então vamos lá. A igreja de Cristo se organiza nesta terra através de comunidades locais. Então isso não é nenhuma novidade para nós. Então podemos dizer que a igreja local é uma comunidade organizada de crentes que se reúnem para participar de tudo o que envolve o serviço do culto a Deus. Então isso é uma igreja local. Independente da denominação, o único requisito para as igrejas é que o evangelho seja pregado, seja ensinado da forma correta. Então, se existe uma igreja que se diz evangélica, uma igreja local, porém os ensinos, eles não são baseados na palavra de Deus, então essa igreja, ela não é uma boa igreja para frequentar, tá bem? Então é uma comunidade local, isso é uma igreja local, é uma comunidade organizada de crentes. Então cada um de nós aqui tem a sua igreja local na sua própria cidade. Em outras palavras, só há uma única igreja de Cristo. Importantíssimo nós entendermos isso. A igreja é um só corpo. E, essencialmente, sempre deve ser vista como uma unidade, a fim de que todos sejamos um. Esse é o objetivo de Jesus ali na sua oração sacerdotal. É essencial, sempre, que a igreja deve ser vista como uma unidade, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando Jesus então faz essa oração lá em João 17, 21. Muito bem, aqui nós temos agora 7 igrejas da Ásia Menor, para a gente entender a ideia, melhorar um pouquinho a ideia de igreja local. Na verdade, nós temos 7 igrejas. São igrejas locais que tiveram suas atividades normais lá no primeiro século, não é? Quando João escreve as 7 igrejas de Apocalipse. Então, na setinha vermelha aí você pode ver a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é o local onde, no final do primeiro século, o apóstolo João recebeu as revelações do livro do Apocalipse. Então, veja só, as 7 igrejas da Ásia Menor, começando ali com Éfeso, subindo, você tem Esmirna, depois lá em cima você tem Pérgamo, depois começa a descer, aí você tem Tiatira, depois de Tiatira você tem Sardes, depois você tem Filadélfia, e a última igreja é Laodiceia. Então são as 7 igrejas ali que você encontra no livro de Apocalipse, tá bem? Então você tem aí, são igrejas locais que existiram realmente no primeiro século, ficando claro que todas elas, com suas particularidades, virtudes e defeitos, eram alvo dos olhares de Jesus, aquele que adverte, corrige e santifica a sua igreja. Então veja, são 7 locais, 7 igrejas com povos diversos, com membros diversos, porém a igreja é de Cristo. Então o fato de serem 7 igrejas não significa que cada uma delas tinha vida independente. Eu estou falando assim, independência em relação às verdades do Evangelho, não. Todas elas foram corrigidas por Jesus. Jesus apontou todas como sendo igrejas dele, mas com suas particularidades. E no conjunto você vai ver que Jesus corrige para que todas estejam em linha com aquilo que ele tem como propósito para a sua igreja. Assim, nós devemos entender as nossas igrejas, seja uma igreja batista, seja uma igreja presbiteriana, seja uma igreja metodista, enfim, independente da denominação, nós somos igrejas locais que devemos cumprir aquilo que Jesus estabelece na sua palavra. Por isso que a Bíblia é o nosso norte, é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos outro livro para nos dirigir, para nos orientar.
E aqui nós temos ainda mais igrejas locais, se você verificar lá no início do Evangelho, as igrejas locais do Novo Testamento. Então aí no mapa, eu sei que ficou pequeno para vocês, mas você tem, por exemplo, a igreja de Jerusalém, né? Aqui embaixo, depois lá na Antioquia você tem igrejas, enfim, você vai ver outras igrejas como a igreja em Colossos, que são os colossenses, em Éfeso, que são a carta de Paulo aos Efésios. Lá bem à esquerda você tem, acima você tem a igreja de Tessalônica, um pouquinho mais embaixo você tem Corinto, né, quando Paulo escreveu a sua primeira e segunda carta aos Coríntios, tá bem? Então, apenas para vocês terem uma noção de que as igrejas locais foram realidades e são realidades até os dias de hoje. O problema é quando nós começamos a criar doutrinas extra-bíblia ou extra-bíblicas. Aí nós vamos ter problemas. Então, qualquer doutrina ensinada nas igrejas evangélicas locais deve ser baseada na palavra de Deus. Agora, igreja universal, qual é a diferença? Veja só aí. Porém, essa igreja única, né? Essa única igreja universal de Cristo é manifestada em igrejas locais estabelecidas em toda parte. Então, se nós juntarmos todas as igrejas ali do Antigo Testamento, ou se nós juntarmos todas as igrejas agora, as igrejas contemporâneas em toda a face da Terra, nós vamos ter uma igreja chamada de universal, porque ela debaixo dos olhares de Deus, ela é uma única igreja. Tá bem? Essa é a ideia. Manifestada em igrejas locais estabelecidas em toda parte. Mas onde estiver cada igreja local, ali estará a manifestação da família de Deus, o corpo ministerial de Cristo e a comunhão dos crentes, mediante o poder do Espírito Santo. Logo, para eu fazer parte da igreja maior, vamos dizer assim, eu preciso estar inserido numa igreja local que esteja em linha com a pregação do Evangelho. Ainda dentro da Igreja Universal, o que nós temos? Veja o que Jesus fala em Mateus 24, 31. E ele, Jesus, enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, a Igreja Universal, que não é universal do Reino de Deus, deixando claro aqui, os escolhidos, que é a sua igreja, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem. Aqui, nesse diagrama, a gente pode ver também a questão mais fácil das igrejas locais e da igreja universal. Então, veja aí, explicando o diagrama, as igrejas locais, A, B, C, D, E, F, na verdade é infinito isso, não é? Formam a grande Igreja Universal de Deus. Note que, nesse caso, as igrejas denominacionais, apesar de serem importantes, deixam de ter a primazia no reino de Deus. O que nós estamos dizendo? Que não existe uma denominação que se destaca. Então, por exemplo, nós não podemos dizer que a denominação que está em linha com a vontade de Deus é a denominação batista, ou a presbiteriana, ou a Assembleia de Deus. Não tem sentido isso. Bem, porque, veja, a igreja é única, a igreja é uma só. O que essas denominações deveriam fazer é buscar a unidade na palavra de Deus. E para isso é necessário estudar o Evangelho, estudar a palavra, para que haja coerência no ensino bíblico, segundo aquilo que as Escrituras estabelecem. É claro que, infelizmente, principalmente nos dias de hoje, se bem que isso já aconteceu lá no primeiro século, mas hoje muito mais, porque as igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, se multiplicaram. E os ensinos são diversos, então você vai encontrar igrejas com doutrinas totalmente fora daquilo que o Senhor Jesus estabelece. Então, se Jesus viesse escrever uma carta para as igrejas de hoje, com certeza a maioria receberia uma grande correção devido aos desvios doutrinários que as igrejas têm experimentado. E esses desvios, na verdade, os principais culpados dos desvios são os líderes, são os pastores, aqueles que pregam e ensinam doutrinas falsas.
E aí nós vamos ter essa confusão evangélica que nós temos nos dias de hoje, infelizmente. Definindo ainda a Igreja Universal, Paulo escreveu o seguinte: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2:19. Mesmo em nossas igrejas locais, só Deus sabe com toda certeza quem são os verdadeiros cristãos. Sendo assim, podemos definir a Igreja Universal como sendo a Igreja invisível universal, é a Igreja como Deus a vê, e esta está distribuída em todas as nações. E isso é uma definição da Igreja, é aqueles que realmente Deus escolheu e aqueles que estão em linha à sua palavra. Aí em Apocalipse 5, de 9 a 10, diz o seguinte: e entoavam novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Então veja, note a expressão: com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E que está implícito a ideia da igreja invisível espalhada em toda a terra. Então, o que é a igreja de Deus na terra? A igreja de Deus é formada por todos aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, Jesus mesmo, com o seu sangue, ele comprou para Deus os que procedem. Olha aí, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, quando Deus olha para o planeta Terra, ele vê dois tipos de pessoas. Aqueles que pertencem a ele, então vamos marcar aqueles que pertencem a ele com um pontinho vermelho, significando que eles estão lavados pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não têm um pontinho vermelho. Então, todos esses, se nós juntarmos todos esses que foram lavados, todos os pontinhos vermelhos, olhando para o planeta Terra, para todos os continentes, para todos os países, nações, cidades, nós vamos então encontrar todos esses que foram lavados pelo sangue. Vamos imaginar se nós tivéssemos a possibilidade de reuni-los todos. Então nós teríamos o que? A igreja. E é isso que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Então nós encontraremos Jesus nos ares. Então quem é que vai subir? Todos esses que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Aquele que não tem esse pontinho vermelho, ou seja, aquele que não confessa a Cristo, aquele que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não pertence à igreja, portanto não será arrebatado. Ainda, em sua realidade verdadeiramente espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Isso se dá porque não podemos ver a condição espiritual do coração de cada membro da Igreja Universal de Deus. Então, a Igreja Universal, ela é real, porém, cada um de nós está inserido numa igreja local. Conclusão. A Igreja de Cristo é formada por todos os remidos no seu sangue. Todos aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. E está distribuída localmente em toda a terra. E será reunida universalmente no momento do arrebatamento. Vivos e mortos, os mortos vão ressuscitar primeiro, conforme Paulo nos ensina na sua carta aos Tessalonicenses, nós, os vivos, seremos transformados, glorificados. Então, e a partir daí viveremos eternamente com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18.